E se tudo aquilo que você acredita sobre a vida estiver errado? Pare por alguns segundos e pense. Não estou perguntando se você está errado sobre uma coisa específica. Estou falando de algo muito mais profundo. E se algumas das suas maiores certezas não forem realmente suas? E se você apenas aprendeu a acreditar nelas? Desde crianças, recebemos respostas antes mesmo de aprender a fazer perguntas. Dizem o que é certo. Dizem o que é errado. Dizem o que significa vencer. Dizem o que significa fracassar. Dizem como devemos nos comportar. O que devemos desejar. Quem devemos admirar. E, muitas vezes, passamos a vida inteira seguindo essas ideias sem nunca parar para perguntar: mas por quê? É justamente aí que começa uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode fazer: questionar. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira dentro de uma sala. Ela conhece aquela sala, conhece as paredes, conhece os objetos, conhece os sons. Para ela, aquilo é o mundo. Até que um dia alguém abre uma porta. Do outro lado existe algo completamente diferente. A primeira reação talvez não seja curiosidade. Pode ser medo, porque aquilo que é desconhecido ameaça aquilo que acreditávamos conhecer. E isso acontece conosco o tempo inteiro. Quando alguém questiona uma ideia que consideramos verdadeira, muitas vezes não tentamos entender. Tentamos defender aquilo que já acreditamos. Por quê? Porque admitir que podemos estar errados exige humildade. E humildade intelectual é uma das coisas mais difíceis de encontrar. Platão entendia a importância disso. A filosofia não era simplesmente decorar respostas bonitas. Era aprender a investigar, a observar, a questionar, a perceber que aquilo que parece evidente pode esconder algo muito maior. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre uma pessoa que apenas vive e uma pessoa que realmente pensa. Agora pense na sua própria vida. Quantas escolhas você fez porque realmente queria? E quantas fez porque esperavam que você fizesse? Você escolheu o caminho que deseja, ou apenas seguiu o caminho que parecia normal? Você busca aquilo que realmente acredita ser importante, ou aquilo que faz os outros dizerem que você venceu? Quantas opiniões que você defende hoje foram construídas por você? E quantas simplesmente foram entregues prontas? Essas perguntas podem ser desconfortáveis. Mas talvez seja justamente esse desconforto que tenha valor. Porque pensar de verdade nem sempre é confortável. Às vezes, pensar significa descobrir que uma antiga certeza precisava ser abandonada. Significa perceber que você julgou alguém sem conhecer sua história. Que perseguiu algo que nem desejava. Que passou anos tentando provar seu valor para pessoas que talvez nunca estivessem prestando atenção. E talvez o maior perigo não seja estar errado. Talvez seja nunca questionar se estamos errados. Enxergar além do óbvio não significa acreditar em tudo que é diferente. Também não significa desconfiar de tudo. Significa aprender a investigar. Significa perguntar: por que eu penso assim? De onde veio essa ideia? Existe outra maneira de enxergar isso? Eu acredito nisso porque analisei, ou porque me ensinaram. Essas perguntas parecem simples, mas podem mudar completamente a maneira como você enxerga o mundo. Porque quando você começa a questionar suas próprias certezas, algo interessante acontece. Você deixa de ser apenas um receptor de ideias. Começa a se tornar autor do próprio pensamento. E talvez seja aí que comece a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de pensar antes de seguir. Então, da próxima vez que alguém disser: é assim que as coisas são. Pare e pergunte: por quê? Quando todos estiverem seguindo uma direção, não tenha medo de olhar para trás e perguntar se existe outro caminho. Quando uma ideia parecer óbvia demais, observe com mais atenção. Porque às vezes, o óbvio é apenas aquilo que ninguém parou para questionar. E talvez a pergunta mais importante não seja: o que eu sei? Mas sim: o que eu ainda não percebi? Este é o Platão além do óbvio. Aqui, nós não buscamos respostas prontas. Nós questionamos o que parece óbvio para descobrir o que existe além dele.